Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência sobre os resultados do Bradesco do primeiro trimestre de 2021. Agora, passo a palavra ao Sr. Leandro Miranda, diretor executivo e diretor de Relações com Investidores. Por favor, Sr. Leandro, pode prosseguir. Bom dia a todos. Gostaria de dar-lhes as boas-vindas para a nossa conferência de divulgação de resultados relativos ao primeiro trimestre de 2021. Para realizar nossa apresentação e responder a eventuais questões, contamos também com a presença dos senhores Otávio Lazari, nosso diretor-presidente, André Cano, diretor vice-presidente, Oswaldo Tadeu Fernandes, diretor executivo e CFO, Ivan Gontijo, diretor-presidente do Bradesco Seguros, Renato Enisman, diretor-presidente do Next, e Carlos Firetti, diretor de Controladoria e Relações com o Mercado. Com a palavra, o Otávio. Obrigado, Leandro. Bom dia, minhas amigas e meus amigos. Espero que todos estejam bem, com saúde. Bem-vindos à nossa teleconferência de divulgação de resultados do primeiro trimestre. Como sabemos, o primeiro trimestre foi marcado por uma piora do quadro de pandemia de Covid, com a segunda onda, infelizmente, trazendo um novo pico de casos de vítimas e muitos do que verificamos já em 2020. Entendemos que medidas restritivas adotadas em março, em grande parte dos estados, permitiram o controle da propagação do vírus, levando ao início da redução dos casos e das internações, apesar de permanecerem ainda em níveis bastante elevados. Acreditamos que veremos ao longo de maio uma melhora dos números e ainda maior redução das restrições, especialmente com o avanço da vacinação. Nós nos solidarizamos com todos os impactados pela doença e agradecemos aos nossos colaboradores por todo o empenho nesse momento tão difícil. O impacto na economia em 2021 parece ser menor que em 2020, provavelmente devido ao fato de que as pessoas e os negócios estão mais preparados para operar com as restrições à circulação. Nossa performance no primeiro trimestre foi muito boa e a segunda onda da pandemia não teve impacto significativo na dinâmica dos nossos negócios, trazendo uma natural desaceleração em originação de algumas linhas de crédito. Já vemos sinais que parecem indicar uma melhora desse cenário relativo à pandemia. Acreditamos que essa melhora deve continuar ao longo de maio e parte das restrições já estão sendo relaxadas em vários estados. Com a continuidade dos esforços de vacinação, estimamos que os grupos de risco estarão vacinados ao final do primeiro semestre, o que permitirá que a economia tenha uma retomada mais intensa a partir de meados do mês de maio ou junho. Indo já para o nosso slide 3, falando da nossa estratégia corporativa, nós revisamos toda essa estratégia corporativa para refletir ainda mais a nossa ambição, que é ter o cliente como 100% da nossa inspiração. Um exemplo prático disso é o programa 100% Cliente, que firma o compromisso do Bradesco em utilizar as melhores práticas de mercado para transformar o nosso modelo de negócios e garantir que o cliente esteja sempre no centro das nossas atenções. Outro pilar da nossa estratégia é a transformação digital, que aprimora a forma como fazemos, com mentalidade ágil, conectada e inovadora. Temos alicerce no pilar de pessoas, o nosso time, profissionais de alta performance, absolutamente comprometidos com ética, transparência e respeito. É claro, não podemos deixar de falar da sustentabilidade, afinal, somos uma empresa feita para durar e agregar valor a todos os stakeholders. No centro, o nosso propósito, que é o que nos move e o impacto que buscamos criar e a mudança que queremos causar nas pessoas, nas empresas e na sociedade. Bom, indo para os destaques financeiros na página 4, apresentamos um ótimo resultado no primeiro TRI, com um lucro de 6,5 bilhões de reais, uma evolução de 74% em relação a um ano atrás, e que um ROI trimestral de 18,7%. O nosso resultado operacional foi de 9,7 bilhões, crescendo tanto no comparativo anual quanto no trimestral, aliás, o mais alto da série histórica. A carteira de crédito expandida cresceu 2,6% em relação ao trimestre e 7,6% em relação ao primeiro TRI do ano passado. O índice de Basileia nível 1 continua em um patamar bastante confortável de 13,6%, uma forte recuperação de 220 bips em relação a um ano atrás. E as despesas operacionais
caíram 4,7% no comparativo anual e 2,4% com relação ao trimestre anterior. Um ótimo desempenho, fruto da otimização que promovemos nas nossas estruturas em 2020. Assim, o IEO acumulado em 12 meses ficou em 45,3%, uma queda de 3,8 pontos percentuais na comparação anual. Indo para o slide 5, falando sobre o nosso DRE, como disse, tivemos um ótimo resultado no trimestre, a margem financeira cresceu 7,4% na comparação anual, um crescimento da margem com clientes e um desempenho da margem de mercado ainda bastante forte. As nossas despesas com PDD expandida se reduziram novamente nesse trimestre. As operações de seguro apresentaram uma boa recuperação, com destaque para prêmios e também para o resultado financeiro. E em custos, como eu já falei, mantivemos um ótimo desempenho e vamos detalhar todas essas linhas nos próximos slides. Indo para o slide 6, falando sobre captação de recursos, as captações apresentaram uma boa evolução no comparativo anual. Os recursos de clientes líquidos de depósitos compulsórios cresceram 18,2% e as captações totais 12,8%, ambos na comparação anual. O nosso índice crédito sobre captações fechou o trimestre em 87,5%, o que indica o nosso alto grau de liquidez em relação às operações de crédito. Mudando para o slide 7, falando sobre a carteira de crédito expandida, ela cresceu 7,6% em 12 meses. Em pessoas físicas, o crescimento foi de 13%, com destaque para o crédito imobiliário, que cresceu 38%, e o consignado cresceu 11,5%. Temos um foco bastante grande no imobiliário, com processos e canais de originação bastante competitivos, com todos os tipos de indexadores, inclusive com poupança. O nosso imobiliário já tem todo o seu fluxo de contratação de maneira digital e até a assinatura do contrato já é digital naqueles cartórios ou registros de imóveis que o fazem. Em pequenas e microempresas, o crescimento foi de 18,6%, principalmente em função das linhas dos programas emergenciais e da consolidação do nosso banco nos Estados Unidos do BAC. Em grandes empresas, naturalmente o comparativo anual fica prejudicado pelo forte crescimento das linhas de capital de giro lá no início da pandemia, no primeiro trimestre do ano passado, e maior acesso que essas empresas têm ao mercado de capitais. A originação de crédito continua num ritmo que consideramos muito bom e acreditamos que se intensificará com a reabertura da economia. No slide 8, falando sobre as nossas provisões, essas despesas de PDD caíram para 3,9 bilhões no trimestre, bastante consistente com as nossas expectativas para o ano. Realizamos nesse trimestre 1 bilhão de provisões complementares, reforçando o nosso estoque de provisão, tendo em vista a antecipação que fizemos do agravamento dos rates e, consequentemente, provisão daqueles clientes que prorrogaram suas dívidas, mas não pagaram a primeira parcela. Contudo, o realizado nesse trimestre está totalmente em linha com o centro do guidance para 2021, ou seja, os índices de cobertura acima de 90 dias, incluindo renegociação, continuam em níveis bastante confortáveis. Falando sobre inadimplência no slide 9, destacamos um histórico bastante mais ampliado para todas as senhoras e os senhores, desde dezembro de 2008. Como já esperávamos, o índice de inadimplência acima de 90 dias mostrou uma pequena elevação, saindo de 2,2 no trimestre anterior para 2,5 nesse trimestre. O crescimento ocorreu principalmente em pessoas físicas e pequenas e micro. Esse aumento está em linha com aquilo que estávamos esperando e ocorre com a sazonalidade de início de ano e também pela redução do ritmo de renegociações e término das carências. Provisionamos menos que o formation, pois boa parte da inadimplência veio da carteira renegociada, portanto, as operações que já tinham um nível elevado de provisão. Acreditamos que o aumento da inadimplência continuará ocorrendo de forma gradual, chegando a um patamar mais elevado no terceiro e quarto trimestre, e que esse patamar não será muito diferente dos níveis pré-pandemia. Entendemos que a boa qualidade do crédito se deve à qualidade da originação nos períodos anteriores à pandemia e à boa saúde dos nossos clientes, boa saúde financeira dos nossos clientes em geral, sendo que houve uma acumulação de poupança pelas famílias.
No slide 10, mostrando com um pouco mais de detalhe os nossos créditos prorrogados, o saldo das prorrogações continuou caindo, chegando a 44 bilhões com a continuidade das amortizações. Esse saldo em 31 de março ele era composto da seguinte maneira: 37 bilhões em dia, o que quer dizer que saíram da carência com pagamento de pelo menos uma parcela, 12,9 bilhões ainda em carência ao final de março, e destaco que desse montante, 55% já saíram da carência em abril e estão em dia, e finalmente 3,9 bilhões de operações em atraso, que são operações que saíram da carência e se encontram com um atraso acima de 30 dias. Isso representa apenas 0,7% da carteira de crédito total do banco. Nós continuamos a permitir algumas prorrogações durante o primeiro trimestre, mas os volumes foram muito pequenos. Acreditamos que no segundo trimestre poderemos ter um aumento muito pequeno, mas certamente não na intensidade do que ocorreu em 2020. E na próxima página, também trazendo um detalhamento para as senhoras e para os senhores, da carteira renegociada no slide 11. A nossa carteira renegociada ficou estável em relação ao trimestre anterior, interrompendo aquele ciclo de crescimento em função do retorno gradual das condições de renegociação praticados antes da pandemia. Observamos elevação da inadimplência nessa carteira, que chegou a 14,4%, um nível ainda bastante inferior à média histórica. Acreditamos que a inadimplência nessa carteira continuará aumentando um pouco mais e podemos dizer que a carteira renegociada será um dos drivers do aumento da nossa inadimplência nos próximos trimestres, em linha com aquilo que já esperamos. Por outro lado, destacamos que esta carteira tem um nível bastante elevado de provisões, 64%. E por conta disso, o eventual aumento de inadimplência não leva a pressões significativas em termos de novos provisionamentos. Falando de margem financeira no slide 12, a margem financeira total apresentou um bom desempenho na comparação anual, com crescimento de 7,4%. A margem financeira com clientes apresentou estabilidade no trimestre e crescimento anual de 2%, principalmente devido ao crescimento do volume e ao mix favorecido pelo bom crescimento em pessoas físicas. Esses fatores mais que compensaram a queda do spread e a menor quantidade de dias. Esperamos recuperação da margem com clientes ao longo de 2021 em linha com o nosso guidance. A margem com o mercado teve um desempenho no trimestre, um bom desempenho nesse trimestre, apesar da queda com relação ao quarto trimestre, na qual tivemos um desempenho muito forte. Como já sinalizamos anteriormente, esperamos para 2021 uma queda na margem de mercado com relação a 2020. No slide 13, falando de receita de serviços, tivemos queda nas receitas de serviços, tanto na comparação trimestral quanto na comparação anual. Em termos anuais, principalmente pelo efeito de base de comparação, uma vez que o primeiro trimestre de 2020 ainda não refletia basicamente nada do impacto da pandemia, e por esse mesmo fator esperamos uma melhora no desempenho nos próximos trimestres. Acreditamos que a linha de rendas de cartões deve apresentar melhor performance ao longo do ano, à medida que os volumes transacionados se recuperem. Em contas correntes, o impacto foi principalmente pelo menor volume de transações na rede de correspondentes bancários, em função das restrições de funcionamento do comércio, e essa rede hoje tem mais de 40 mil correspondentes bancários do Bradesco. Na linha de administração de fundos, ela acabou sendo impactada pela redução nas taxas de administração de fundos DI e também pela migração de recursos para outros investimentos no primeiro semestre do ano passado, aquele efeito flight to quality que a gente observou, mas esse efeito gradativamente está sendo compensado pela mudança de mix. Na slide 14, falando das nossas despesas operacionais, o nosso desempenho em custos continua sendo um ponto bastante positivo de destaque do nosso balanço. A redução de despesas reflete nossa absoluta disciplina na gestão de custos e os ajustes que fizemos no ano passado, revisando o nosso custo de serviço, com fechamento de agências e também a conversão de agências em pontos de atendimento, que chamamos de unidades de negócios, aproveitando as oportunidades geradas pela própria mudança de comportamento dos nossos clientes. Vamos continuar esse esforço de redução de custos em 2021 e certamente ao longo dos próximos anos.
No slide 15, falando do nosso braço segurador, nossa operação de seguros apresenta uma boa recuperação do lucro líquido, com crescimento de mais de 40%, e do resultado das operações, que cresceu 7%, ambos na comparação anual. Esse desempenho é superior ao guidance e deve convergir para o guidance ao longo do ano. O destaque do trimestre foi o crescimento de 3% nos prêmios, comparado com o primeiro trimestre de 2020, puxados por Auto RE e Saúde, que cresceram 7,3% e 6,5%, respectivamente. O resultado financeiro também teve uma boa performance, principalmente em função do resultado das posições em renda variável, multimercado e dos títulos indexados ao IPCA. A sinistralidade foi impactada pelos segmentos de vida e saúde, naturalmente em função, infelizmente, do aumento de frequência relacionado à pandemia. Na página 16, falando sobre capital e liquidez, nosso capital nível 1 fechou o trimestre em 13,6%, uma evolução de 2,2 pontos percentuais em relação ao março do ano passado, quando teve início a pandemia. A queda de 20 bips com relação ao trimestre anterior ocorreu principalmente pela marcação ao mercado de títulos disponíveis para venda e pelo natural crescimento das operações de crédito. Vemos a nossa posição de capital em níveis bastante confortáveis, com capital principal em 12,6%. Recentemente, anunciamos um programa de recompra de ações que vem para complementar a nossa prática de distribuição de capital via dividendos e JCP. Na página 17, falando sobre os avanços do digital centrados na necessidade do cliente, são avanços no digital sempre no foco na necessidade do nosso cliente. Nesse trimestre, a BIA teve 130 milhões de interações com clientes, quase 5 vezes mais do que o primeiro trimestre de 2019. Somente em março, foram 52 milhões de interações com clientes, e importante, que não foram só informações, pois a BIA, como já dissemos, também é transacional. Em informes de imposto de renda, por exemplo, a BIA entregou mais de 2,5 milhões de informes aos clientes. O CRM 2.0, que divulgamos a vocês em 2019, já promove 5 vezes mais contatos ativos com clientes e com um grau de personalização bastante elevado. No slide 18, falando sobre canais digitais, o digital continua ampliando sua participação nas transações totais, à medida que os clientes tradicionais e também os híbridos se adaptam cada vez mais ao digital para realizar transações e negócios. Cerca de 98% do total das nossas transações já são feitas digitalmente. Na comparação anual, vemos crescimento de 21% em nossos clientes no mobile e 16% nos clientes digitais, que também consideram internet banking. O volume de transações de caixa, por outro lado, reduziu em 83%, comparando com o primeiro trimestre de 2020. E o volume de transações financeiras no mobile cresceu 75% nesse período. No slide 19, falando de 3 dos nossos negócios digitais, a Ágora chegou a 632 mil clientes, um crescimento de 52% em um ano, enquanto o AUC de clientes cresceu 55%. A Ágora tem uma das mais completas ofertas do mercado e continuará crescendo com certeza. O Next acelerou ainda mais a sua curva de crescimento, chegando a 4,4 milhões de clientes, quase o dobro do que tinha um ano atrás, e a meta do Renato e do time é chegar ao final desse ano a pelo menos 7 milhões de clientes ou mais. O Bits, nossa carteira digital, foi lançado em setembro de 2020, já superou meio milhão de contas e deve crescer bastante ao longo do ano. Lembramos que o Bits oferece aos clientes um produto complementar ao do que o Next e o próprio Bradesco oferece. O Marketplace e Cashback, que já era uma realidade no Next, começam agora a ser oferecidos a clientes do Bradesco. Neste trimestre, lançamos um piloto para o Prime com o Marketplace, que já conta com 70 parceiros. Em breve expandiremos esse piloto com mais parceiros e estamos trabalhando para consolidar em um só lugar, dentro do aplicativo do Prime, a visão das experiências Viva Prime, do cashback, dos pontos de livelo, enfim, trazendo ao cliente uma visão clara dos benefícios que ele pode usufruir. No futuro, também planejamos expandir isso aos clientes dos demais segmentos. Na página 20, falando sobre a agenda ESG,
Com um orgulho muito grande, anunciamos que pela terceira edição consecutiva entramos na categoria prática do Sustainability Yearbook Award da Standard Poor's Global, o que nos posiciona como o único banco brasileiro entre os 5% melhores do setor, de acordo com a avaliação da agência. Isso é resultado do nosso compromisso e do crescente avanço na implementação das melhorias das práticas ESG no Bradesco. Falando em compromisso, hoje mesmo, damos um novo passo na missão do Bradesco de promover o desenvolvimento socioeconômico, além de incentivar as ações necessárias para a transição para uma economia cada vez mais sustentável. Anunciamos aqui a nossa meta de até 2025 direcionar 250 bilhões em linhas de crédito corporativo, assessoria em operações do mercado de capitais e soluções financeiras com foco em promover impacto socioambiental positivo. Com isso, vamos ampliar o esforço do nosso negócio em apoiar os setores destacados, mas para apoiar a transição para melhores práticas para os clientes de quaisquer setores. E passando agora para o slide 21, o nosso último aqui de hoje, falando sobre o nosso guidance. Apesar do agravamento da pandemia, no primeiro trimestre, tivemos um desempenho sólido e em linha, ou em alguns casos, acima do nosso orçamento para o trimestre. Estamos rodando na parte de cima, ou até melhor, para o guidance em custos e seguros, rodando em termos anualizados no centro do guidance em PDD e na parte de baixo do guidance em margem com clientes e carteira de crédito e receita de serviços. Considerando as linhas de desempenho mais fraco, vemos uma aceleração no crescimento da margem com clientes, principalmente no segundo semestre, em função da reabertura da economia e crescimento de linhas com maior spread. Na carteira de crédito, o crescimento anual, nesse momento, é prejudicado por um efeito de base de comparação em grandes empresas, o que levará a uma aceleração natural ao longo do segundo semestre, com uma base mais favorável e aceleração do negócio, convergindo cada vez mais para o centro do guidance. Também vemos potencial aceleração do crescimento em pessoas físicas e médias empresas. Finalmente, acreditamos em uma aceleração natural nas receitas de serviços, também com a reabertura da economia, com impacto principalmente em receita de cartões, cobrança em arrecadação, com aumento de volumes. Fundo de investimentos por troca de mix e possivelmente o crescimento dos fundos DI com aumento da Selic, e também por uma base de comparação mais favorável, pois, como dissemos, essa linha passou por um período de ajustes no primeiro semestre de 2020. Em resumo, nós esperamos uma melhora do desempenho ao longo dos próximos trimestres. Dessa forma, consideramos que o nosso guidance continua consistente, sem razão para qualquer alteração. Muito obrigado pela atenção de todos vocês até o momento e passamos agora para a sessão de perguntas. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Participantes da conferência com áudio em português poderão fazer suas perguntas, demais participantes permanecerão em modo de escuta. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1, e para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Thiago Batista, do UBS BB. Thiago, sua lista aberta, pode prosseguir. Opa, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas. A primeira em relação ao Marketplace que vocês lançaram recentemente. O que o Bradesco almeja com esse lançamento? Minha pergunta é, produtos não financeiros podem no futuro ser uma linha de fato relevante para a receita do banco ou é mais uma estratégia de manter o cliente dentro do ecossistema, dentro do app do banco? Então, eu queria entender, quando você pensa no Marketplace, por exemplo, que lançaram para o Prime, o que é que vocês imaginam no longo prazo que essa iniciativa vai trazer? E a segunda, uma pergunta mais específica do trimestre. Quando a gente olha a provisão desse trimestre, ela caiu bastante, mas mesmo assim vocês fizeram 1 bilhão, mais ou menos, de provisão complementar.
Você fala um pouquinho dessa provisão complementar e como vocês estão vendo a dinâmica de provisão para os próximos trimestres? Se essa dinâmica, se essa provisão complementar foi de fato alguma preocupação que vocês estão vendo na carteira de vocês? Se foi uma coisa um pouco mais, um approach mais conservador? Então, vai ser um pouquinho dessa provisão complementar que vocês fizeram. Oi, Thiago, bom dia. Prazer falar com você, o Otávio Lazari. Thiago, é muito boa a sua pergunta. Esse marketplace que nós já implementamos no Prime e também no Next, e isso vai ser extensivo a todo o banco, você tem razão. Poderá e deverá haver produtos não financeiros também. Por exemplo, a Disney é um bom exemplo. O canal de streaming da Disney já é um exemplo de um primeiro movimento que nós fizemos. Nós chamamos isso de Bradesco as a Service, seja ele Financial Service ou não. Então, certamente, você verá dentro dos apps do Bradesco, talvez um super app no futuro próximo, a venda de produtos não financeiros. Isso é uma tendência e é um trabalho que nós vamos fazer, até por uma necessidade de substituição difícil que naturalmente você acaba perdendo com os novos entrantes no mercado, com Pix, com WhatsApp Pay, etc. Então isso é uma tendência e nós estamos trabalhando nela. Além disso, com relação, indo agora com relação à PDD que você perguntou, na verdade o que aconteceu, Thiago, foi o seguinte: nós observamos que, dentro de uma situação normal, aqueles clientes que fizeram prorrogação de dívida, não conseguiram pagar, e prorrogaram de novo, não pagaram, não conseguiram pagar nem a primeira parcela, dentro de uma situação normal, o que você faz? Você começa a degradar o rating desses clientes e depois de 180 dias você está com 100% provisionado, dependendo do prazo da operação, depois de um ano. O que a gente resolveu fazer foi antecipar isso. Quer dizer, já que a gente percebe que esses clientes provavelmente não vão pagar mesmo, então antecipa, acelera a degradação de rede desses clientes imediatamente, então jogamos todos eles para H e fizemos a provisão. Eventualmente, aqueles clientes que vieram a pagar, agora nos próximos meses, esse recurso volta para resultado do banco. Então, basicamente, é isso. Renato, você quer complementar alguma coisa com relação a produtos não financeiros, que o Thiago perguntou? O Renato Eisman é o nosso CEO do Next. Obrigado, Otávio. Eu posso complementar, sim. Óbvio, existe uma convergência, né, do varejo com o setor financeiro e até com a própria mídia, e o Otávio já deu o exemplo aí da Disney, né, então isso tudo está refletido nessa decisão, mas no fundo o que a gente está fazendo é pensando no cliente, né, o que faz mais sentido para o cliente, e a questão do marketplace, ele acaba não só dando uma comodidade para o cliente, como acaba fazendo com que a gente possa usar esse benefício do cashback a favor do cliente. Muitas vezes você vai ter produtos que vão estar a um preço menor do que você consegue achar em sites de varejo disponíveis dentro do nosso marketplace, né? Isso aqui, do ponto de vista nosso, ele aumenta a frequência e recorrência do cliente, né? Então esse é um ponto aí bastante relevante, né? E o que acontece do ponto de vista, falando do Next, especificamente do ponto de vista de linhas de receita, lógico que o principal vai continuar sendo cartões, produtos de financiamento, investimentos, mas essa linha de marketplace também a gente acredita que vai adicionar uma fonte de receita adicional no futuro. Obrigado, Otávio. Obrigado. Obrigado, Renato. Nossa próxima pergunta vem de Jörg Friedman, do Citibank. Jörg, a linha está aberta, pode prosseguir. Obrigado pela oportunidade, bom dia a todos, obrigado pela apresentação, Otávio. Eu também tenho duas perguntas. Eu vou tentar explorar um pouquinho mais também a questão de provisionamento. Até, Otávio, me desculpe, eu perdi a sua explicação sobre onde você pretende ficar no guidance, na parte de PDD para o ano. Se você puder reforçar esse comentário, eu agradeço. Mas relacionado a isso, a minha pergunta é que, dado que você mencionou durante a apresentação que a carteira renegociada ela vai ser um dos drivers do provisionamento adiante, qual a cobertura que vocês acham que é ideal
dessa carteira, já foi lá atrás de 78%, hoje está em 64%, e também relacionado à PDD expandida, se você pudesse dar uma visão sobre o que você acredita que vai ser impairment esse ano. A gente viu impairment quase zerado nesse trimestre e depois de mais de 1.400 no último tri. Se vocês já fizeram um front load de grande parte do que é esperado desse impairment para 2021, ou se a gente deve ter um pick-up nos próximos trimestres. Essa é a parte de previsão. E aí, a segunda pergunta, uma pergunta rápida sobre dividendos. A gente ficou muito bem impressionado com o buyback que vocês anunciaram recentemente, né? Acho que é uma mudança de paradigma do banco em relação à remuneração do investidor, mas eu gostaria de entender se, além do buyback, você também pode dar um direcionamento do que vai ser payout para esse ano. Ano passado ficou lá no mínimo regulatório e nos anos anteriores estava oscilando de 35 a 40, com exceção de 2019, que teve pagamento extraordinário. Então, quanto que vai ser mais ou menos esse payout? Se a gente pode voltar para uns 35 a 40% pelo menos. Obrigado. Jorge, bom dia, prazer falar com você. Tiago, me perdoe porque eu não complementei a resposta que você perguntou sobre a PDD para o ano, então eu vou aproveitar a pergunta do Jorge aqui, eu já respondo tudo. Me perdoe pela minha falha. Jorge, com relação à provisão que você falou, a gente comentou sobre essa provisão de 1 bi aí, disso, só para complementar, ou para, vamos dizer assim, dar uma cor melhor na informação que eu dei para o Tiago, desse 1 bi que a gente fez, não é tudo que foi aceleração de degradação de rede. Foi 370 milhões de degradação de rede. O outro foi provisão normal, tá? A nossa expectativa, quando você olha, expectativa não, a nossa convicção, viu, Jorge? Quando você olha o nosso guidance de PDD, nós estamos com um guidance para provisões, para PDD, expandida de 14 a 17 bilhões. E o realizado agora no primeiro trimestre foi 3,9. Então, eu posso afirmar para vocês com bastante tranquilidade que a nossa provisão vai ficar, a nossa PDD vai ficar mais ou menos no centro do guidance. Eu diria para você de 15 bi a 16 bi, 15,5 vai, é o que deve acontecer, observando tudo isso que nós já observamos no primeiro trimestre, o nível de provisão que a gente já tem, né, e a qualidade das carteiras de crédito. Por isso que essa cobertura que nós temos hoje para a carteira renegociada, partindo para aquilo que você falou, para nós, ela está extremamente confortável, está bem tranquilo que nós temos uma provisão que suporta a inadimplência que a gente tiver na carteira renegociada. Você observa que essa inadimplência havia caído, ela subiu agora para 14,4, se eu não me engano, que é a inadimplência que tem, mas está abaixo do nível histórico, ou seja, a provisão que a gente tem nessa carteira renegociada de 11 deve vir, como você bem observou, a inadimplência ou a necessidade, o consumo de provisão, melhor dizendo, nos próximos trimestres, viria dessa carteira renegociada, a provisão que nós temos lá é bastante robusta e suficiente para fazer frente à inadimplência. Então, só reafirmando, para a PDD expandida de 2021, vocês podem ter convicção de estar mirando aí do guidance de 15 a 16 milhões, que é o que deve acontecer. E com relação a dividendos, Jorge, nós vamos voltar para a nossa média histórica, né? Tivemos a limitação ano passado por conta de uma determinação do regulador, mas esse ano a gente já anunciou a recompra, que era algo que vocês sempre nos falavam e nos cobravam com muita justiça, com muita coerência. Então, a nossa tendência aqui é a gente voltar para os níveis históricos de pagamento de dividendos de JCP, é isso que a gente quer para poder remunerar cada vez melhor o nosso acionista. Jorge, Leandro, e conforme o nosso comunicado, a recompra é adicional a juros sobre capital próprio e dividendos, né? Perfeito, está super claro. Só um follow-up rapidinho sobre a questão de impairment, se vocês pudessem comentar
de expectativa ou se já foi feito grande parte do front-load no quarto tri do ano passado. Obrigado. Desculpa, Jorge, que eu não entendi bem a pergunta, eu estava pedindo para traduzir aqui, os meninos me traduzir. Com relação a impairment, Jorge, a gente teve no quarto trimestre, teve aqueles 2 casos específicos, que a gente não precisa falar o nome, mas vocês todos sabem quem são. Então, foi o caso que teve que fazer. Agora, no primeiro trimestre, não teve nenhum caso e não tem nada, zero no radar de qualquer impairment, até você passando na sua cabeça os casos das grandes empresas aí que tem impairment e o que tinha que sido feito já foi feito. Então não tem nada no radar, zero. Perfeito, super claro. Obrigado pelos esclarecimentos. Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Teles, do Credit Suisse. Marcelo, sua linha está aberta, pode prosseguir. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, um pouco mais específica, em relação à Ágora. Se pudesse falar um pouquinho como é que está a estratégia de vocês, né, para a plataforma de investimento. O que me chama a atenção é que vocês assim, aumentaram, né, o número de clientes na Ágora, por outro lado, o AUC não cresceu, né, cresceu muito pouco. Então, eu queria entender um pouco, né, qual que é o plano para a Ágora, né, o que vocês estão esperando de crescimento em termos de ativos sob custódia, de clientes, qualquer KPI que vocês puderem compartilhar seria muito bom. E a segunda pergunta, se pudesse falar um pouquinho do efeito, né, do aumento da Selic na margem, né, como que a gente deveria pensar, né, nesse impacto. Eu sei que, né, boa parte do efeito acaba vindo aí na margem, né, na margem do mercado, né, por conta do capital de giro. Mas se puder comentar um pouquinho, relembrar a gente como é que vocês veem o impacto, se vocês estão um pouquinho mais, fizeram algo de hedge, né, só para entender um pouquinho se o impacto pode ser positivo na margem de vocês. Muito obrigado. Marcelo, prazer falar com você. Com relação à Ágora, a gente continua com todo o trabalho de investimentos na Ágora. A gente terminou agora no primeiro trimestre um ajuste, nem ajuste, porque na verdade nós mudamos a plataforma. Então acho que a Ágora hoje está muito mais pronta para atender os nossos clientes e o investimento nela vai ser total. Quer dizer, você viu a redução de estrutura que nós fizemos ao longo do ano passado, sobretudo no último trimestre, mas a gente, na Ágora, a gente não poupou, muito pelo contrário, nós estamos contratando gente de mercado, trazendo gente boa de mercado, aumentando os investimentos na plataforma da Ágora para ter uma plataforma muito interativa para atendimento dos nossos clientes, o Next trazendo clientes para a Ágora também. Então, o desafio e a nossa cabeça com relação à plataforma de investimentos é acelerar a Ágora, acelerar em todos os sentidos, tanto no crescimento interno, crescimento natural que a gente tem dos nossos clientes, e olhando oportunidades no mercado que possa haver para crescer. Se fizer sentido de negócio, quer seja em management, quer seja no aumento do AUC desse negócio e aumento de clientes, nós vamos buscar outras alternativas para o crescimento da Ágora, porque a gente sabe que ela é uma plataforma de investimentos importante e vai ser fundamental no crescimento desse segmento que a gente pretende fazer. Com relação à Selic, naturalmente que esse aumento que deve acontecer agora de 0,75, né, indo para 3,5, ele tem um impacto imediato na margem com o mercado, isso é natural, mas também com a margem de clientes a gente vê uma perspectiva de melhor, porque a gente consegue ajustar um pouco o preço, não só por isso, mas também pela retomada da atividade econômica, a gente consegue distribuir melhor as nossas linhas de crédito. O que eu digo melhor é aumentar o volume de crédito oferecido aos nossos clientes, principalmente pelos canais do digital.
porque lá atrás a gente teve que dar uma apertada realmente nos modelos de credit score por conta dos desafios de pandemia e até onde a gente iria, mas hoje a gente já consegue liberar um pouco esse consumo de crédito por parte dos nossos clientes, tanto é que há 2 semanas atrás nós liberamos uma primeira tranche que foram 40 bilhões de limites novos para as pessoas físicas, em limites de crédito pessoal, cartão de crédito e cheque especial, que trazem margens muito melhores do que a gente observou no primeiro trimestre do ano passado, que basicamente foram linhas, ou linhas de governo, né, para pessoa jurídica, como o FGI, Pronamp, etc., ou linhas de pessoa física, que basicamente era o crédito consignado com aquele aumento que aconteceu mais recentemente de 5% da margem. Então, a expectativa é muito boa de crescimento da margem, e o Leandro pode complementar, por favor, Leandro. Marcelo, tudo bem? Olha, tudo bom, Leandro? Na Ágora, tudo jóia. A gente teve um crescimento de clientes e contas, como você viu aqui na apresentação do Otávio, muito expressivo, da ordem de 50% no trimestre, e o AUC não acompanhou simplesmente porque a maior parte dos nossos ativos são de renda variável. Então, como a Bolsa está tendo uma performance negativa no ano, você tem um descasamento entre o crescimento de clientes e o AUC. A grande notícia agora, na linha que o Otávio estava comentando, é que a gente tem aumentado a nossa plataforma continuamente, e já temos a maior plataforma de renda fixa do mercado. Então, com subida de taxas de juros, com a migração de pessoas querendo fundos multimercados e também com proteção de capital, a gente espera crescer esse AUC de uma forma parelha com o crescimento de contas. A Ágora também vai estar lançando cartões de crédito com cashback e livelo, e nós vamos estar investindo ainda mais nas plataformas para traders de alta frequência. Então, a gente acredita que isso daqui tem um impacto bastante positivo. E, por fim, nós estamos também adaptando todas as nossas plataformas tecnológicas para a RLP, o que gera também um fluxo adicional importante para a Ágora. Perfeito. Muito obrigado, Leandro. Obrigado, Otávio. Nossa próxima pergunta vem de Pedro Leduc, do Itaú. Pedro, sua linha está aberta, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pelo call, pela pergunta. Em 2 partes aqui, primeiro, mais acho que qualitativo, como se deu a evolução ao longo deste primeiro trimestre? Ele começou muito diferente do que terminou, tanto em originação de carteira, como NPLs ou até oportunidades de mix. E essa primeira parte, para a gente ter uma foto, talvez, se realmente foi mais no final de março e como a gente entra para o segundo trimestre nesse sentido. E aí, a segunda pergunta, mais específica, é a variação de margem com clientes, satisfeitos em ver o mix aqui contribuindo, mas o spread, a gente viu que ele tira aqui um pouco da sua variação da margem, né? E aqui queria explorar um pouquinho nisso, quais linhas vocês veem ainda alguma dificuldade, ou está tendo essa retração de spread, se tem mais a ver com a demanda, que ainda não voltou, ou talvez com o ambiente de mercado mesmo, e se a gente pode esperar essa linha de spread vindo a contribuir positivamente nos próximos trimestres. Era isso. Obrigado. Oi, Pedro, Otávio Lazari, bom estar falando com você, espero que esteja tudo bem com você e com a família. É interessante essa tua pergunta, Pedro, eu até agradeço por você ter lá feito as 2 perguntas, porque, de fato, o comecinho do ano foi um começo, assim, de estar atolado, estar patinando, sabe? Patinando no mesmo lugar, a gente não via as coisas andando numa velocidade que a gente gostaria. Mas o que a gente percebeu é que ao longo da passagem, já no finalzinho do mês de janeiro, a gente já percebia uma movimentação maior, quer seja no número de transações dos clientes com o banco, busca por crédito pessoal, tirando o crédito imobiliário que começou voando, andando a todo vapor, as outras linhas elas começaram a deslanchar, talvez aí até um pouco do efeito aí do final do ano, não sei, mas começaram a deslanchar já no final de janeiro. Então, o que a gente observa é que é um crescimento
contínuo, janeiro, fevereiro, março e abril, a gente já vê abril melhor do que o trimestre que a gente está fechando agora. Então, a tendência nos parece muito mais positiva, principalmente se a gente tiver uma redução dos casos aí. A gente tem que entender que a vacina é uma condição sine qua non para que todo esse cenário melhore de fato. Então, eu acho que tem razão. Começou a acelerar e um crescimento positivo ao longo de final de janeiro, fevereiro, março, abril, e assim a coisa vai indo e tenho certeza que vai continuar crescendo e isso vai impactar diretamente nos nossos negócios, nas linhas, no spread, no crescimento de margens, tá? E aí com relação ao segundo ponto que você falou de margem, de receita de serviços, isso é importante até a gente colocar esse assunto, porque eu acho que é importante a gente passar para vocês também o entendimento e como se pautou as nossas decisões, até faz parte da história aqui, né? Vai fazer parte da história, neste momento de pandemia, no último trimestre que a gente estava vivendo. Porque o seu Trabuco diz sempre muito bem aqui, né? Você sempre tem duas alavancas para crescer, de receita e de despesa. Só que reduzir despesa, você precisa ter transpiração. Agora, crescer receita precisa de inspiração. Quer dizer, uma coisa é arte, outra coisa é devoção. E partindo desse pressuposto, toda a discussão que a gente teve no management, o Pedro, imagine o seguinte, você como CEO de uma grande organização, o próprio Itaú, do Bradesco, tendo o mês de setembro de 2020 como um ponto de partida, quer dizer, você ia entrar no último trimestre do ano de 2020 e, portanto, você tinha que preparar a sua empresa, a sua corporação, para andar em 2021. E a gente sabe claramente que lá em setembro você estava tendo um agravamento dos casos de pandemia, mais cidades entrando em lockdown, problemas com a vacinação, enfim, uma série de problemas que a gente está vivendo. E a gente sabe, Pedro, que uma alavanca é crescimento de receita, só que ela sobe de escada. E a outra alavanca é a redução de despesa, e essa você pode descer de elevador. Então, a tua decisão estratégica, né, a tua escolha de Sofia, o que é que a gente deve fazer para poder obter o melhor resultado? E quando você olha, Pedro, na própria apresentação você tem as linhas de receita de serviços. Quando você olha lá, linha a linha, rendas de cartão, por exemplo, que é uma das primeiras, como é que você cresce a receita em rendas de cartão se as pessoas estão mais tempo em casa, as empresas estão trabalhando em home office, não tem despesa de viagem, não tem despesa de alimentação? É muito difícil você conseguir crescer as receitas. Se a gente fala de administração de fundos, naquele momento você observou um flight to quality, as pessoas indo para a renda fixa, aplicando muito mais em CDB, em fundos, isso está acontecendo no mercado todo. Como é que você cresce essas linhas? Operação de crédito, você vai crescer as operações de crédito, você pode até crescer as receitas de operação de crédito, mas você vai ter que correr muito mais risco e, portanto, essa conta pode chegar em ter numa linha de inadimplência depois, não vale a pena você arriscar. E as linhas de crédito que estavam crescendo eram as linhas de governo, Pronamp, FGI, etc., que não tem tarifa e taxa de juros spread muito baixo. E as linhas de pessoa jurídica, que estava crescendo, era consignado e crédito imobiliário, onde os spreads são mais baixos. Cobrança e arrecadação, até pela natural diminuição da atividade econômica, você tem menos volume de cobrança e arrecadação para fazer, além dos novos entrantes, como na época o Pix, como o PicPay, o WhatsApp Pay agora. Então, essas linhas ficam mais prejudicadas para crescimento. Consórcio é uma venda consultiva, você precisa ter um contato mais próximo com o cliente. Dá para vender, mas não na velocidade que a gente gostaria, porque você não está com 100% da tua força de vendas trabalhando full time. Serviço de custódia e corretagem, é o que o Leandro falou, é onde a gente conseguiu crescer, e underwriting, assessoria financeira, depende da janela de mercado de capitais. Você teve boas aberturas de capital, mas teve muitas delas que os empresários engavetaram porque a janela não estava adequada. E conta corrente era onde você podia acelerar, abrir mais conta corrente para ganhar escala. Então, contra a spread baixo, você só tem uma alternativa, que é ganhar escala. E aí, como CEO, nós tínhamos duas alavancas. A primeira, vou mexer um pouco na alavanca da esquerda, que é aumentar a receita, fazendo o quê? Aumentando a escala do banco. Precisamos abrir mais contas, trazer mais clientes para dentro do banco.
Se você pegar o último trimestre de 2019, primeiro trimestre de 2020, desculpa, para o primeiro trimestre de 2021, o banco cresceu 3,5 milhões de contas líquidas. Então você vê o quanto nós crescemos em conta corrente. Ganhar escala para você poder ter mais fonte de resultado, mais fonte de receita. Por outro lado, despesa, o que é que dá para fazer? Pô, despesa é na veia. Se eu, de vez de subir escala na receita, eu vou descer de elevador na despesa. Então vamos cravar e fazer todo o aumento, a redução de estrutura, melhor dizendo, que a gente pode fazer. E aí nós fizemos toda aquela redução que você observou na estrutura, reduzindo o número de agências, etc., que propiciou a essa redução substancial, tanto no quarto trimestre, nós fizemos isso em 3 meses. Então, tanto a redução que teve no quarto trimestre, como a redução que se apresentou ainda no primeiro trimestre com 4,3%, 4,7%. Então, eram escolhas que precisavam ser feitas. Então, reduzimos despesa drasticamente, vamos continuar capturando essa despesa, e margem e receita de prestação de serviço, você captura, ela tem um efeito de inércia, porque o cliente abre a conta, depois ele começa a movimentar, aí você traz ele para dentro do CRM, aí você traz ele para dentro do Analytics, começa a oferecer produto e serviço, aí o cliente passa a comprar, mas tem um tempo para você amadurecer o relacionamento do cliente dentro do banco. Então, eu acho que todo esse trabalho que a gente fez de reduzir a estrutura onde precisava e como precisava, trazendo a corporação para um custo de servir mais adequado e acelerando aonde dava para acelerar para a gente capturar receita. E assim foi, como eu disse no conta corrente, foi assim na seguradora, que você viu os números da seguradora, e em outros produtos e serviços do banco. Então, a gente está muito consciente e muito confortável que a gente fez o trabalho que seria adequado para a gente começar agora a buscar essas receitas em todas as outras linhas de negócio do banco. Óbvio que você tem hoje concorrências, como eu disse, do Pix, que diminui um pouco do teu FII da receita por um lado, mas você tem que buscar receita em outras linhas de negócio, porque essa não vai ter como voltar, porque é natural que as pessoas migrem, é natural que ela goste, é mais fácil, é mais simples para operar. Então, a grande sabedoria é você fazer esse trade-off. Se tem algumas linhas que eu vou perder por uma contingência de mercado, eu tenho que encontrar outros profit pools que possam fazer o resultado do banco crescer. Então, como a base de comparação ainda é muito ruim por causa do primeiro trimestre de 2020, nós temos certeza que agora a nossa capacidade de crescimento ao longo de 2021 vai ser muito boa. Por isso que nós não mexemos no guidance e entendemos que nessa linha nós devemos ficar do centro do guidance para cima pela captura de novos profit pools. Belíssima revisão aí das tendências e principalmente parte de serviço. Obrigado. Eu tinha feito, acho que ficou no finalzinho, cortou, eu tinha feito uma pergunta sobre o spread também, se você vê chance, se é mais questão de demanda, ambiente de mercado, e se a gente pode ver o spread vindo contribuir à margem com clientes ao longo do ano. É só isso. Obrigado. Sim, Pedro, me desculpe. Eu acredito que sim, é lógico, o crescimento da Selic de alguma maneira influencia também que você tenha um spread melhor, mas nós voltamos a operar mais fortemente com linhas de spread melhor, como o cheque especial, como o cartão de crédito, o crédito pessoal, e naturalmente com a abertura da economia, as pessoas voltando a trabalhar, as pessoas voltando a consumir, todo o auxílio emergencial que o governo colocou para as pessoas, esse auxílio emergencial praticamente foi consumido. Você lembra que lá atrás, no comecinho do segundo semestre, a poupança estava crescendo. Hoje a poupança já está caindo novamente porque as pessoas usaram, né? Quer dizer, gastaram esse dinheiro, então elas vão ter que tomar linhas de crédito que têm spreads melhores. E nós, naturalmente, como eu disse, a gente tinha trancado um pouco os modelos de credit score e reabrimos. Tanto é que nós liberamos há 2 semanas atrás mais de 40 bilhões de limites novos para clientes, tanto de cheque especial, crédito pessoal, e cartão de crédito. Então, essas linhas certamente vai dar uma condição melhor da gente crescer o spread. Então, a expectativa e a perspectiva é de crescimento também das linhas de spread. Perfeito. Me anima. Muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Henrique Navarro, do Santander. Henrique, sua linha está aberta, pode prosseguir. Pessoal, bom dia, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo resultado. Duas perguntas. A primeira é no resultado nas despesas operacionais, né? Vocês estão aí bem próximo do bottom do guidance, um número muito bom. Eu só queria entender a dinâmica olhando para frente. O que eu entendo é que vocês tiveram um 2020 muito bom nessa questão de contenção de custos, e isso é um movimento que ele foi um pouco inercial, ou seja, esse 2020 muito bom, ele entra um pouco no primeiro TRI, ou seja, da maneira que eu estou vendo, e é isso que eu estou perguntando para vocês, se eu estou vendo da maneira correta, é que esse bottom do guidance que vocês têm no guidance em despesa operacional, que o natural, então, após um primeiro TRI muito bom, é que ele deveria convergir para metade. Tá? Então, se é isso que eu deveria tratar no meu modelo e no entendimento do comportamento dessa linha para frente. A segunda pergunta é sobre seguros. Eu queria mais uma ajuda mesmo de vocês. A Bradesco é muito forte no ramo de saúde. Eu queria uma ajuda para entender o comportamento da linha de siniestralidade. Ela teve uma queda boa. A gente sabe que esse número está muito poluído pelo movimento da Covid, né? Ou de lockdown, não ida a hospitais, ou então, às vezes, acontece uma ida mais frequente no hospital. Então, por exemplo, a gente teve no segundo TRI de 2020 uma queda maior, jamais vista na siniestralidade médica, e agora a gente está tendo uma no primeiro TRI. O problema é que no segundo TRI de 2020 a gente viu que a conta chegou depois, né? A gente teve lá no quarto TRI um número muito alto. Então, eu queria mais entender essa queda que a Bradesco Saúde mostra no primeiro TRI. Eu queria entender a dinâmica disso, né? Ela se deve a uma menor ida ao hospital? A gente consegue olhar esse número como um número estabilizado, ou é um número que pode cair e eventualmente depois pode ter aquele impacto ruim que a gente teve no quarto TRI também? Eu queria mais era entender a dinâmica mesmo, uma vez que vocês são os maiores players de seguro-saúde no Brasil. Obrigado. Obrigado, Henrique, pela tua pergunta. Bom dia. Com relação às despesas, depois da centralidade de seguro, o nosso presidente da Bradesco Seguros está aí, o Ivan Gontijo, eu vou passar para ele. Com relação às despesas, Henrique, você está correto na tua análise. Quer dizer, as despesas ela está no bottom daquilo que a gente colocou de guidance. A gente continua fazendo uma lição de casa importante. Você viu quanto foi o encerramento de agência e redução de estrutura que a gente fez no ano passado. Este ano, no primeiro TRI, a gente encerrou 83 agências. Então, eu diria para você que a tendência ao longo do ano é a gente ficar entre 300 e 400 pontos, que a gente vai encerrar ou transformar em unidades de atendimento, onde você tem um custo muito, muito menor. Então, considerando um aumento de inflação, considerando o reajuste dos bancários que você tem lá em setembro, então eu diria que a tua análise está correta. Ela tem de vir mais para o centro do guidance, só que nós estamos segurando essa rédea para ela ficar do centro do guidance para baixo, tá? Então, esse é o nosso objetivo primordial aqui, é segurar a rédea, apesar de impacto de inflação, apesar de outros custos, IGPM, correção de aluguel, enfim, tem uma série de coisas que você sabe, mas a tendência ela é ir para o centro do guidance, mas nós estamos com a rédea muito curta para tentar manter isso do centro do guidance para baixo. Ivan, o Ivan Gontijo é o senhor da seguradora, você pode responder com relação a essa tendência da sinistralidade, Ivan? Pois não, Otávio. Obrigado pela pergunta. Com relação à sinistralidade total do grupo, nós estamos notando aqui que ela atinge o ponto de 77% nesse primeiro trimestre de 2021 e apresentando um relativo aumento de 4,8 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior, né? Ela, na verdade, pode ser traduzida como um reflexo da frequência dos eventos realizados por conta da Covid, né? E da retomada dos procedimentos eletivos na Bradesco Saúde, né? Em virtude da flexibilização das medidas relacionadas ao distanciamento social. Ela é dinâmica, nós estamos acompanhando aqui diretamente, e a tendência dela, nós ainda não temos um campo visual que nos permita dar um prognóstico para o futuro, mas nós estamos atentos e fazendo as provisões prudenciais que dão o conforto e a sustentabilidade para o negócio.
Henrique, então, dado isso que o Ivan falou, se você observar no gráfico histórico que a gente colocou desde o primeiro trimestre, você teve uma subida quando a pandemia estava quase, vamos dizer assim, quando a gente pensou que essa segunda onda não seria mais forte, os processos, os atendimentos eletivos acabaram voltando com força, porque ficaram acumulados, por isso é que você vê o índice de sinalidade indo para 83% no quarto TRI, quase 84%, e o índice combinado indo quase a 96%. Aí no primeiro TRI, com o agravamento da pandemia, os eletivos voltaram, né, para baixo, quer dizer, diminuíram novamente por conta até da lotação dos hospitais, da capacidade dos hospitais, então ele voltou para 77%, 88% o índice combinado. Então, acho que uma boa medida, viu, Henrique, é a gente olhar o gráfico histórico. Ele pode subir um pouquinho, descolar um pouquinho por conta de algum processo atendimento eletivo que tenha ficado para trás, mas não muito, porque os hospitais ficaram 100% lotados o tempo todo, mas é olhar sempre esse gráfico mais histórico, ao redor de 74%, 75%, 76%, e o combinado em torno de 84%, 85%, deve ser a tendência que a gente vai observar. Talvez um pouquinho de aumento de sinistralidade quando você tiver uma redução efetiva da pandemia, do contágio, né, por conta de um represamento muito menor agora de atendimentos eletivos, mas depois eles devem manter uma trajetória mais do período pré-pandemia. Ok, muito obrigado. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra aos palestrantes para as considerações finais. Bom, gente, muito obrigado a todos, meus amigos e meus amigos. A gente está com uma visão, não diria otimista, mas uma visão positiva para o cenário econômico do Brasil, né, que as coisas possam melhorar. É fundamental que a gente tenha a vacinação, isso tudo, esse vai ser o divisor de águas para que a gente possa entrar num ciclo mais virtuoso da nossa economia. Obviamente, com todo os Estados Unidos e a Europa já completando com um grande número de pessoas vacinadas, certamente terá uma sobra maior de vacinas aqui para os países em desenvolvimento, Brasil, África, a Índia, que está passando um problema seríssimo lá. Então a gente entende que nós vamos ser beneficiados, se é que a gente pode usar essa palavra, por uma vacinação em massa nos países desenvolvidos e a gente ter acesso a um número maior de vacinas. O Brasil já mostrou que tem capacidade de vacinar 1,5 milhão de pessoas por dia, isso já aconteceu recentemente. Se a gente acelerar, dá até para a gente aumentar esse número, então rapidamente a gente consegue proteger, né, a maioria da população brasileira, que vai ser o ponto fundamental para que a gente possa entrar num processo mais virtuoso de crescimento. Então a nossa visão ela é cautelosa, mas é positiva, de que, em assim sendo, a gente vai conseguir sair dessa fase, e eu acho que o Bradesco está muito bem preparado pelos números do balanço, pela estrutura do balanço, pela robustez do balanço, para aproveitar esse ciclo de crescimento e, apesar da concorrência, dos novos entrantes, das fintechs e até das big techs agora, a gente manter um crescimento virtuoso, dando retorno para o nosso acionista. Muito obrigado pela atenção de todos, fiquem bem, fiquem com saúde, um grande abraço a todos e muito obrigado. A teleconferência do Bradesco está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos um bom dia.